E nesta manhã possamos, ó Deus, trazer alegria ao coração do nosso patriarca das missões, o pastor Cisino Bernardino. Pai eterno, que neste momento Camboriú converja para este lugar. Que neste momento os seus filhos tenham a sua mente cativas ao seu espírito. E aqueles pentecostais que estiveram ontem à noite, Senhor, que comecem a ser tomados pela presença do seu espírito agora, Senhor, porque quanto mais glória eles mandarem para o céu, tanto mais glória o Senhor enviará para a terra. Pai, cerca este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus, Senhor, sobre este lugar. Manda anjos de fogo estarem conosco, que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. E a igreja que é soberana diz amém. Glória a Deus. Dá para misturar um glória a Deus nessa salva de palmas ou não? Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo agora no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo de número 6. Primeiro livro das Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, melhor dizendo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre o irmão então aí do seu lado. Está escrito assim: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, ou 1000 cabeças de boi. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Eu vou ler de novo para ver se a igreja entende o texto. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. A minha missão nesta manhã é uma missão contundente, forte e que chega a pesar sobre os ombros. A missão primordial do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora é despertar a consciência missionária e levar uma geração inteira a acreditar que ainda existem pessoas que se interessam pelo próximo, pessoas que não são egoístas, pessoas que não pensam apenas no seu próprio umbigo, mas pessoas que acreditam que em vários cantos do mundo existem almas que precisam ser impactadas pela presença de Deus, que precisam conhecer aquilo que nós conhecemos aqui neste lugar, mas que só podem ser atingidas se houver almas abnegadas, almas desejosas de deixar a sua própria história para construir uma nova história. A pregação desta manhã é para tentar despertar em nós a crença de que Deus ainda é Deus, e de que Ele pode dar para nós tudo aquilo que nós queremos e necessitamos. Alguém acredita nisso ou não? Quando eu leio esse texto que aqui o Senhor me deu para a nossa meditação, ele me transporta a um tempo onde o próprio Deus vocaciona e escolhe um ser humano, para que esse ser humano reine sobre o seu povo. A história em apreço fala sobre Salomão, e Salomão é o filho querido do grande rei Davi. Só que para entendermos o que se passa aqui neste capítulo, eu preciso que você me empreste o seu coração por alguns minutos, só para que possamos chegar ao cerne da mensagem.
Momentos antes da consagração de Salomão ao reinado de Israel, na verdade, alguns anos antes, o grande império dado por Deus ao seu servo Davi sofre um declínio. Davi, o herói desta nossa geração e o herói de todas as gerações, Davi, o menino prodígio que consegue atingir o alvo de status de rei de Israel, simplesmente porque tocou o coração de Deus com a sua fé, com a sua bravura, com a sua coragem, que anos mais tarde se revela como o homem mais sensível do velho pacto, e por isso Deus dá a ele a insígnia de ser um homem segundo o seu próprio coração. Davi, que cravou aquela pedra na testa do grande Golias, Davi que conseguiu entrar na caverna de Adulão e transformar bandidos em homens de bem, em heróis de Israel. Davi, o moço que confeccionou para nós com alegria o Salmo de número 23, nos dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada pode nos faltar. Davi que construiu para nós o Salmo 51, que no meio do seu pranto, do seu choro, no meio da sua alma emocionada, conseguiu falar a Deus: tira tudo que eu tenho, tira o reino, tira a fama, tira até a minha saúde, mas não retires de mim o seu Santo Espírito, porque o seu Espírito é a maior de todas as riquezas. Davi que construiu para nós o Salmo 91, aquele que fala que pode se levantar contra você 11.000 demônios, e se levantarem neste número organizados, 1.000 deles vão ter que cair ao seu lado, 10.000 deles do outro lado, mas você jamais será atingido. Este Davi que eleva o nosso coração a Deus e diz que a nossa alma tem que ter sede, assim como a corça brama pelas águas tranquilas. Esse moço que construiu para nós uma história de superação, uma história de conquista, ele não teve apenas momentos de alegria na sua vida, não teve apenas momentos de conquista na sua vida, não foram apenas momentos de glória e de alegria e de emoção. Houve um período na vida dele, que esses dias tem sido retratado aí na TV brasileira, através da Rede Record. Claro que de forma romanceada, muita coisa ali é apenas fruto da imaginação do diretor, mas aqueles que conhecem a história sabem que o teor foi basicamente aquilo. Nós conhecemos que esse grande e poderoso rei Davi, embora fosse grande, embora fosse poderoso, não deixava de ser homem. Era um homem de carne e osso. Era um homem como eu e você. Sendo de carne e osso, era sujeito a todas as paixões. E na vida de Davi eu aprendo que a falta de vigilância pode destruir para sempre a paz que o ser humano tem. Davi, no apogeu do seu ministério, um dia deixa de ir ao campo de batalha, do alto da sacada do seu quarto do palácio, observa uma mulher que está se banhando, por ela se enamora, nasce uma paixão incontrolável dentro dele, e o homem que temia a Deus por um momento se esquece dos seus pactos, das suas alianças, e faz com a mulher um pacto desonroso, um pacto de carne, um adultério desenfreado. Se fosse apenas a paixão, creio que Deus talvez não faria as vistas grossas, mas trataria com ele de outra forma. Mas o resultado dessa história foi uma história macabra. A mulher engravida, mas a mulher não é dele, ela tem um marido. O marido está no campo de batalha. Quando ela conta para Davi que está grávida, no desespero, Davi arquiteta, ele engendra na sua mente um projeto macabro. Se ele tivesse orado, se tivesse procurado seus amigos espirituais, o próprio profeta Natan, talvez a história não teria o desfecho maligno que teve. Mas Davi trabalha com o coração, com a mente. Ele manda trazer o homem do campo de batalha, dá ao homem honrarias de herói, dá ao homem condições de passar uma noite ao lado da sua esposa, com paixão, com amor e carinho. Todavia, naquela noite, o marido da mulher, atingido na alma pela emoção de saber que os seus irmãos, que os seus amigos estão no campo de batalha, sofrendo na navalha da espada, para que a bandeira do leão da tribo de Judá ainda venha tremeluzir em Israel, não consegue se enamorar. A mente dele não estava no leito nupcial, a mente desse homem estava no campo de batalha. No dia seguinte,
ele procura o rei e diz: eu lhe agradeço por tudo, mas eu preciso agora que o Senhor me libere para voltar à guerra. Não consigo nem beijar a minha mulher, tamanha é a opressão da minha alma em saber que os meus amigos morrem no campo de batalha. Creio que Davi não acredita no que está ouvindo. Ele não contava com o caráter de Urias, não contava com a hombridade do grande Urias. E Davi então se vê em uma sinuca. E é neste momento que ele engendra uma segunda ordem. Ele cria o plano B da sua história. Ele pega uma caneta ou uma pena com nanquim, pega um pedaço de papiro e escreve uma ordem. Dobra o bilhete, sela com o seu sinete, com o seu anel, envia para o campo de batalha e manda entregar para Joabe. E o portador do bilhete é Urias. Quando Joabe, o grande amigo de Davi, capitão da sua guarda, toma na mão o bilhete, ele enxerga as letras de Davi e mesmo talvez não querendo fazer, é obrigado a cumprir, porque quem manda é o rei. E o rei, quando manda, não pode ser desobedecido. E no bilhete dizia: Joabe, Urias não pode voltar para casa. Urias não pode retornar para o lar. Urias deve cair no campo de batalha como herói. Que volte para cá apenas o nome dele, para que eu possa fazer honrarias ao nome de um herói que tomba, mas ele não pode retornar para cá. Mesmo com o coração fechado, Joabe cumpre a palavra e acaba que Urias é morto no campo de batalha. Quando Urias morre, a história toma sequência. Davi se assenta no seu trono, ouvindo a história, seu coração fica piano, a sua alma está tranquila, ele relaxa sobre o trono de Israel, e por um momento sente orgulho do que fez. Por um momento chega a dizer: a minha inteligência é fantástica, resolvi um problema que não tinha solução nenhuma, e ninguém vai saber, ninguém na terra, apenas eu e Batseba, e ela não vai contar para ninguém o que aconteceu. O menino que está dentro do ventre dela, e para todos os casos é filho de Urias, porque Urias passou ontem à noite aqui, e só eu e Batseba sabemos que ele não tocou nela. Davi está por um momento feliz, cego pelo pecado, cego pela artimanha do diabo. Enquanto ele está sentado no seu trono, ele se esquece, e anos mais tarde ele se lembra e escreve no papel e deixa para nós um salmo dizendo: eu que pensava que podia esconder-me dos olhos de Deus, descobri que dos olhos de Deus não há como se esconder. É ele quem diz: se eu descesse ao inferno, lá tu estarias me olhando. Se eu subisse ao alto da montanha, tu também me enxergarias lá. Davi está dizendo que eu e você podemos nos esconder daqueles que amamos, podemos nos esconder do pastor da igreja, podemos nos esconder do nosso pastor, do nosso patrão, do nosso amigo, mas não dá para esconder daquele que tem 7 olhos de fogo, que neste momento está olhando para este ginásio, sondando o nosso coração e esperando que esta igreja, que acredita que a presença dele está aqui, possa dar um grito de glória bem forte, bem alto, para envolver o nosso coração. Querido sonoplasta, me sobe um pouquinho o som aqui para mim, aqui no retorno. Pois bem, é nessa história que nós estamos aqui destrinchando. Eu não quero aqui humilhar Davi, não quero julgar Davi, não quero pré-julgar Davi. Eu quero apenas que você acompanhe a minha história. De repente, quando tudo está muito piano e tranquilo, Davi recebe uma visita inusitada. E o profeta que o visita é um profeta corajoso demais. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Eu não queria estar na pele de Natã. Uma coisa é você profetizar decadência para um homem que é decadente. Uma coisa é você revelar os atos ocultos de um bebum, de um salafrário, de um bandido, de uma prostituta, de um corrupto. Outra coisa é você saber que é o único que sabe que o maior homem de Israel, o rei mais querido de Israel, o rei mais carismático de Israel, o rei a quem Deus abriu a boca e disse: saibam todos vocês que é o único homem do reino que é segundo o meu coração. É você saber que cabe a você ir puxar a orelha dele, porque Natã vai profetizar a Davi. Se Davi resolve trancar a porta e falar: você não devia ter falado isso. Se Davi abre a boca e chama os soldados dizendo: esse homem está mentindo, em quem vocês acham que o soldado iria acreditar? Em Natã, até então um profeta desconhecido, ou em Davi, o poderoso homem que matou Golias? É claro que o povo, é claro que todos ficariam ao lado de Davi. Por isso Natã arriscou o seu próprio pescoço. Natã vai para aquele lugar não sabendo se volta vivo, mas como é profeta, faz o que Deus manda. Profeta não fala o que o homem quer ouvir, profeta fala o que o homem deve e vai ouvir.
Profeta não ama a sua própria vida. Ele sabe que a sua cabeça pode rolar a qualquer momento, e o seu ministério pode ser até curto, 3 anos e meio, a cabeça vai para a bandeja de prata. Mas o profeta também sabe que podem matar a sua essência, mas não podem matar as profecias que saíram dos seus lábios. Por isso, nesta manhã, o meu desejo é que Deus suscite aqui neste lugar profetas com P maiúsculo, profetas que não temam a nada e a ninguém, profetas que se inspiraram na mensagem de ontem à noite e vão agarrar o diabo pelo chifre, vão esfregar o focinho do diabo no chão e vão mostrar que ainda existem homens e mulheres de fibra que não se curvam e falam o que Deus manda. Eu vou repetir: que falam o que Deus manda. Eu vou repetir mais uma vez: que falam o que Deus. Só quem tem coragem de falar o que Deus manda, levante a mão direita para o céu de novo, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Isso. Agora tira a pessoa do lugar, chacoalha ela só um pouquinho, mas dá aquele chacoalhão de verdade. Não, você não tem dificuldade como tem ali o irmão que vai chacoalhar os meus companheiros que estão aqui, porque chacoalhar homem de púlpito é diferente, mas você tem condição. Chacoalha, 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 chacoalha até irritar a pessoa, e grita no ouvido dela dizendo: Deus te trouxe aqui nesta manhã para isso. Não, chacoalhe, diga: para isso. Diga: Deus trouxe você aqui para sacudir a sua vida nesta manhã. Deus vai sacudir o seu ministério nesta manhã. Mas eu queria saber se alguém acredita neste chacoalhão e pode, ao invés de dar um grito, dar um berro de glória a Deus aqui nesta manhã missionária. Natan revela, mas ele revela de maneira sutil, porque o profeta também não é suicida, ele é inteligente. Ele criou uma prosopopeia, ele criou uma história, e quando ele conta a história, Davi cai como uma criança diante de um brinquedo que está no chão para catá-la. Parece que o anzol de Deus fisga Davi. E quando Natan diz para ele: tem um homem rico aqui no reino que tinha milhares de ovelhas, mas ao lado dele tinha um pobre fazendeirozinho que tinha só uma ovelhinha. Esse homem rico recebe a visita de um amigo, Davi, e ao invés de ele pegar uma de suas milhares de ovelhas para assar e comer, ele manda buscar a única ovelha daquele homem que era pobre, e ele mata a ovelha desse homem, e ele destrói esse homem, porque além de fazer isso, ele mata o homem também, ó grande Davi. O que é que tem que ser feito com este homem no seu reino? Davi agiu por ímpeto, não pensou com a mente e o coração, ele agiu com a cólera. Quando ele diz: calma aí, o homem era rico, tinha milhares de ovelhas, e ao invés de pegar uma das suas, pega a única ovelha de um homem e ainda assassina todo mundo. Natan diz: é sim senhor. Davi então esmorece o coração, seu coração cai por pena do pobre homem, e ele então sai a peleja gritando, dizendo: que esse homem pague 4 vezes pelo crime que ele cometeu. Que ele pague 4 vezes pelo crime que ele cometeu no meu reino. E quando Davi diz isso, o céu se abre. Deus olha para Davi, acredito, com o coração sangrando e dizendo: ô Davi, se você tivesse tido piedade do homem, se você tivesse tido paciência e mandado chamar o homem, falando: calma profeta, vamos ouvir a história dele, eu estou ouvindo da sua boca, não que eu não confie em você, mas toda a história tem geralmente 2 versões. Eu imagino Deus dizendo: ó Davi, se você tivesse tido paciência, misericórdia, a história seria diferente, mas saiu dos seus lábios 4 vezes. É assim que tu vais pagar. E Natan diz: tu és esse homem, Davi. Tu és o homem da minha história, Davi. Podendo ter qualquer virgem de Israel à sua disposição, as suas várias esposas, tu vais e busca a única mulher de um pobre guerreiro, que amando Israel, deixa tudo para ir lutar pela bandeira de Israel. Davi, a sentença não veio de cima, a sentença veio da terra, saiu da sua própria boca. Eu aprendo aqui algo que me dá arrepios. Eu aprendo aqui que nem tudo que nós passamos na vida é peso da mão de Deus, que nem tudo que passamos na vida é praga divina, que nem tudo que nós sofremos na vida foi porque Deus ficou chateado ou raivoso conosco. Boca de crente ainda é profecia. Não, eu vou falar de novo para ver se alguém entende. Eu disse que a boca do crente
ainda é uma profecia. A boca do crente é uma profecia real. Crente não pode falar de qualquer maneira. Crente tem que pensar 2 vezes para falar. A Bíblia Sagrada diz na boca de Jesus: a palavra do crente é sim, sim. Não ouvia sim, sim. O que passar disso é o quê? O Senhor estava regrando não a boca do ímpio. Ele diz a palavra do crente. Porque o que sai da boca do crente tem o dom de se materializar. Se for bênção, vai ser bênção. Mas se for maldição, vai virar maldição. O que acontece depois é algo angustiante. Davi vê o filho que cresce dentro da barriga de Batseba nascer. Davi vê a criança linda que era. Davi vê o menino começar a ter os olhos brilhantes, a pele tenra, cabelo bonito, brilhante. E quando a criança está crescendo, a Bíblia diz que ela adoece. E quando a criança adoece sem sentido nenhum, e os médicos de Israel não descobrem, Davi entende. Ele se tranca no quarto e diz: começou a cobrança. É agora que eu começo a pagar pelo meu pecado. Eu vou tentar reverter. E ele cai de jejum e oração. Ele jejua 1 dia, 2, 3, 1 semana, 7 dias de jejum e oração sem dormir, 7 dias aos prantos, com roupa rasgada. E todas as vezes que alguém vinha dar a notícia, o menino não melhorou, Davi se jogava no chão e berrava, e urrava, e gritava. No final do 7º dia, os soldados estão num canto, os amigos de Davi, dizendo: como é que nós vamos dar a notícia para ele que a criança morreu? Se antes, com a criança viva, ele não comia e chorava, se falarmos que a criança morreu, é perigoso ele se matar. Mas quando vem, dizem a notícia: Davi, seu filho morreu. A Bíblia diz que o Davi que está caído se levanta, lava o rosto, entra dentro do templo, ergue as 2 mãos para o céu e diz: mesmo assim, eu continuo te adorando. Ele sai dali, vai para a casa de Batseba, come um pouquinho de pão, conforta o coração da mulher e passa uma noite com ela. Algumas pessoas se aproximam dele e dizem assim: mas o que aconteceu? Quando a criança estava viva, você se desesperava. Agora que a criança morreu, você está aí desse jeito. E Davi manda um recado para mim e para você. Pergunte qual. Só falo se todo mundo quiser saber de verdade. Davi está dizendo assim: por pior que seja o vale ou a destruição da sua vida, a vida precisa continuar. A vida continua. Não, eu vou falar mais alto. Por pior que seja o vale, a destruição, a desgraça que aconteceu na sua vida, não se proste. Levanta, lava o rosto, vai para o santuário, adora, alimenta o seu corpo. E quando alguém perguntar, diga: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu preciso é continuar vivendo. Nesta manhã Deus manda um recado aos seus gideonitas: a vida continua, cristão, continua lutando e sobrevivendo. Mesmo assim, Davi sabe que é só o começo. Ele tem um filho morto agora, por uma doença. De repente, dentro do seu palácio, ele ouve falar que há um amor impossível acontecendo. Um dos seus filhos, chamado Aminon, está apaixonado por uma moça. Quando contam para ele, eu acredito que ele não acredita. Ele diz: não, isso é conversa, é fofoca do povo. Mas um belo dia, quando Davi está no seu trono, vem uma notícia horrível. As pessoas chegam perto dele e dizem: ontem à noite, seu filho Aminon falou para todo mundo que estava doente, pediu para que levassem uma comida, uma canja para ele comer, um remédio. E ele não pediu para que nenhum empregado fosse, pediu para que Tamar, a sua filha, Davi, fosse. E quando Tamar se tranca com ele no quarto, sabe o que é que Aminon faz, Davi? Ao invés de ele pedir para que ela cuide das suas feridas, Aminon parte para cima de Tamar. Ele violenta a própria irmã, ele estupra a própria irmã. Sua filha caiu em desgraça, Davi. E não foi soldado, e não foi nenhum moço de Israel, foi o seu próprio filho Aminon. Quem conhece a história de Davi vai chorar, porque eu chorei. Davi teve 21 filhos. Quantos? 20 meninos.
e só uma menina. 20 filhos homens e só uma menina. Era a única filha que iria dar a ele a alegria de se casar com um príncipe de outro reino e trazer para cá o coração de Davi e dar a ele rebentos. Era a única menina que Davi poderia levar ao altar. Mas a única filha é estuprada e violentada pelo próprio irmão. Naquele mundo antigo, quando uma mulher era violentada e estuprada, é como se ela tivesse morrido. É como se ela tivesse perdido a vida. Ela não podia mais se casar, ela era colocada num reduto ao lado de prostitutas. E Davi vê sua filha Tamar, querida e linda, estuprada, violentada, envergonhada, sair de dentro do palácio. Eu sinto que Davi quer corrigir Aminon. Eu sinto que Davi quer puxar a orelha dele. Eu sinto que Davi quer dar uma surra no filho, porque é isso que eu faria como pai. Mas Davi não pode. Pergunte por quê. Vou falar de novo. Davi não pode. Pergunte por quê. Davi não tem moral para corrigir o filho. O que é que ele vai falar para o filho? Você não pode dormir com uma mulher que não é sua. O filho ia dizer, mas o senhor dormiu com uma mulher que não era sua. O diabo vai blindando a mente de Davi. Davi não tem mais o que fazer. Ele começa a adoecer. Como se não parasse o teor da desgraça. Davi tem um filho morto por doença e uma menina morta moralmente. Aminon anda dentro do palácio de peito estufado, achando que ninguém se importou com o que ele fez, até que ele encontra Absalão, que é outro filho de Davi, que é um filho lindo que Davi tem. Quando Absalão vai conversar com Aminon sobre o que ele fez, Aminon deve ter dado uma bronca no irmão, dizendo assim, se o meu pai não me corrigiu, quem é você para me corrigir? A ira toma conta do coração de Absalão, e Absalão mata o irmão com a própria mão, pastor Cezino. E quando Absalão mata Aminon, a notícia esparrama no palácio. Aí lá vai o mensageiro de Jó falar com Davi de novo. Davi, Aminon acabou de ser assassinado. A ira de Davi, quem matou ele? Eu vou agora esganá-lo. Quem matou Davi foi seu filho, Absalão. Davi senta no trono e diz, o que fazer? Não posso matar meu próprio filho. Eu imagino alguém dizendo, mas vai lá e fale para ele, pelo menos corrija. Ele diz, não posso corrigir. Pergunte por quê. Se eu falar para ele que ele não pode matar o inocente, ele vai falar para mim, mas o senhor matou o marido da mulher que era inocente. Vocês estão entendendo a trama? O diabo vai travando tudo, o diabo vai fazendo uma trama. Davi é colocado no meio de uma rede, ele não consegue se soltar. Como é Davi, não faz nada com o filho, Davi se tranca no quarto, o filho se levanta e diz assim, gente, sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai virou um frouxo. Meu pai não presta mais para governar Israel. Um filho dele estupra a filha e ele não faz nada. Eu matei aquele infeliz, aquele estuprador e ele não fez nada. Meu pai não presta mais para governar o reino. E ele então engendra contra Davi uma maldição. Ele levanta numa rebeldia contra Davi. Davi é obrigado a sair do palácio na calada da noite, é levado para longe da cidade, escondido. O maior rei de Israel sai humilhado, e o filho rebelde toma conta do reino. O filho entra dentro do palácio e senta no trono do pai, usurpa o trono do pai sem merecer, sem poder. E ele não faz só isso, ele precisa de um exército, porque sabe que o exército de Davi é fiel a ele. Ele entra no cofre de Davi, e tudo que Davi plantou durante 40 anos, tudo que Davi colheu durante 40 anos, tudo que Davi trouxe de despojos de outros reinos durante 40 anos, Absalão abre o cofre, pega tudo que o pai criou e plantou, e gasta tudo, montando um exército de jagunços para ele. Davi está num canto e alguém diz, o rei nunca mais se levanta. Aí um grande amigo de Davi chamado Joabe, qual o nome dele? Lembra Joabe, da história de Urias? Joabe não aceita aquilo, junta um grupo de fiéis a Davi, e como eram mestres da guerra, conseguem desbaratinar o exército de Absalão, até que Joabe pessoalmente caça Absalão, e Absalão no meio de uma floresta, no trote do seu cavalo, com as suas madeixas encaracoladas e grandes, os seus cabelos, quando ele passa por debaixo de uma árvore, os seus cabelos ficam aprisionados nos galhos, se emaranham num galho, e o cavalo vai embora, e Absalão fica pendurado pelo pescoço, pelo cabelo. É aí que Joabe se aproxima dele, saca da sua espada, e como capitão da guarda pessoal de Davi, Joabe fere Absalão de morte, cravando a espada no ventre dele. E daqui a pouco entra a notícia onde Davi está.
terminou a rebeldia, terminou o motim. O exército de Absalão foi destruído. E Davi grita: e Absalão? E alguém diz: Absalão está morto. A ira de Davi: quem matou meu filho? Aí vem a notícia: Joabe. E Davi, que quer vingar o filho, não pode. Pergunte por quê. Joabe foi o homem que Davi mandou matar Urias. É triste, não é? É triste. Davi está no leito de enfermidade agora. Enfermidade da alma. No corpo ele não tem feridas, mas a sua alma está perturbada. Davi entra em uma prisão, que depois ele escreve num salmo para nós. É a pior de todas as prisões. E ele numa oração diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. Ele é colocado em uma prisão onde a mente é aprisionada. Essa prisão tem nome, chama-se culpa. Vou falar de novo, essa prisão chama-se culpa. Não tem nada pior do que o inimigo vir com as suas garras e apontar o dedo para você e cravar aquelas unhas na sua mente, falando que você não pode, não vai, não consegue, não vai se levantar, não vai estar mais de pé. Não tem nada pior para alguém que está acuado, vivendo sobre o espectro de um fantasma que ele acusa por causa do seu passado. Mas o que Davi não tinha naquela época, fique tranquilo, nós temos hoje. Hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, que é maior e melhor do que sangue de bode, do que sangue de cordeiro, do que sangue de carneiro, do que sangue de boi, de bezerro. Um sangue marcessível, o sangue de alguém que foi puro. E é Paulo quem vem aliviar a nossa mente, citando a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo: fiquem tranquilos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que nesta manhã, aqui dentro desse ginásio, o mais fraco entre nós merece o nosso respeito. O mais pecador entre nós merece o respeito, porque os outros que são tão puros e santos aproveitaram o solzinho que saiu para banharem-se lá na praia de Camboriú. Mas esse pecador miserável, caído, desgraçado, chegou aqui às 5 da manhã, encontrou um lugarzinho para se assentar. Ninguém vai com a cara dele, as pessoas não querem falar com ele dentro do ônibus, até a paz do Senhor negaram. Mas Deus te trouxe aqui só para te falar nesta manhã: ainda existe poder no sangue carmesim derramado no alto da cruz do Calvário. E se alguém aqui foi perdoado por este sangue, por favor, faz um barulho nesse lugar. Se for pentecostal, dá uma rajada de línguas estranhas. Se for mais pentecostal ainda, do reteté de Jesus, tira os pés do chão para adorar. Se for daqueles que crê nesta manhã, por favor, faça algum tipo de movimento nesse lugar. Estou terminando agora, porque eu não vim pregar nessa manhã. Eu disse que eu tinha um propósito nesta manhã, mas o que acontece agora é lindo demais. Oh glória. Davi sucumbe com a morte de 4 filhos. 3 morreram fisicamente e uma morreu moralmente. Ele pagou literalmente com a boca. Quantas vezes ele ia pagar? Quantas vezes ele pagou? Olha para o seu irmão e diga mais uma vez: cuidado com o que você fala. Na verdade, deixa eu explicar aqui para não atemorizar você, senão vai ter gente que não vai querer nunca mais conversar na vida. A palavra profética, ela só tem peso quando ela sai da via correta. Uma coisa é falar da boca para fora. Uma coisa é você olhar para o seu irmão e falar assim: vixe, queria que você sofresse, fosse um acidente. Na brincadeira, amigos brincam assim. Eu já vi irmão falar assim: você é endemoniado, né? Mas é claro que ele não está dizendo que o irmão é possesso por demônios. Está falando da boca para fora. O que é da boca para fora não tem peso, mas quando sai do coração, quando sai com lágrimas, quando sai com emoção, com raiva ou com amor, é com essas palavras que você tem que tomar cuidado. Por favor, quando ficar emocionado demais, conte até 10, conte até 100, não deixa sair, porque enquanto está aqui dentro, o diabo não toma posse.
porque o diabo não pode ler a sua mente. Mas saiu daqui, ele pega. E nós não vamos deixar o diabo pegar nada, porque ele não tem nada. Até a chave da casa dele Jesus tomou quando ressuscitou. O diabo é um derrotado e um perdedor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Davi percebe a morte se aproximar. O da música, Beto. Quando ele percebe que a morte vai se aproximar, ele precisa deixar um herdeiro para o trono. E quem conhece um pouco de lei de Israel, sabe que quem deve herdar o trono é o primogênito do rei. Sim ou não? Não ouvi? Quem tem que herdar é o primogênito do rei. Lembra de Jacó e Esaú brigando? Quem tem o direito à primogenitura é o que nasce primeiro. Quem vai substituir Davi ao trono tem que ser o primeiro filho. E o filho mais velho de Davi, que já está preparado para assumir o trono, se não me falha a memória, é Adonias, já está conversando com as pessoas, pastor Cino, para começar a governar, vê o pai adoecer, não conta com algo que Davi faz no leito. Um dia deitado na cama, Davi olha para o céu e tem uma ideia. Olha o que ele diz: Senhor, por todos os pecados que eu cometi, eu quero tentar aqui te dar alguma coisa para que o Senhor não se esqueça mais de mim. O que é, Davi? Eu quero te dar uma casa. Eu quero construir um palácio para o Senhor. Um lugar onde todas as pessoas que passarem do mundo vão saber: Deus habita nos 4 cantos da terra, mas Ele vem passar as férias aqui em Israel. Aqui em Jerusalém Ele tem uma casa de veraneio. Oh, glória. E a ideia é linda. Davi vai falando e se empolgando. Aí Deus olha assim: Davi, a ideia é linda, eu quero essa casa, mas não quero que você faça, porque a sua mão ainda tem o sangue dos inocentes. O coração de Davi se curva. E Davi então tem uma segunda ideia. Ele manda abrir a porta do seu quarto e manda trazer o seu filho Salomão. Qual é o nome dele? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão se ele sabe quem é a mãe de Salomão. Alguém sabe quem é a mãe de Salomão? Não ouvi? O povo anda assistindo a Record. Quem é? Batseba. Mas calma aí, Batseba não é a mulher do adultério? Não é por causa dela que Davi está sofrendo? Não é por causa do ato cometido? O filho dela que nasce primeiro, o que é que Deus fez? Não ouvi? Matou? Aqui começa a vir umas mensagens que só Jesus pode explicar, porque eu não dou conta. Porque no Novo Testamento Jesus disse assim, pastor Cizino: uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. O ventre de Batseba será para sempre conhecido como o ventre do adultério. O primeiro filho que nasceu de lá, Deus matou. Mas agora ela dá à luz a um outro filho. Filho do adultério também. E Davi manda chamar o menino. Ele tem 8 anos de idade. Quantos anos? O menino entra no quarto, o pai pega a mãozinha do menino, levanta a coxa dele, porque Davi está deitado esperando a morte chegar. Põe a mão do menino debaixo da coxa. E Davi trava a mão do menino entre a coxa e o colchão da cama. O menino está assustado. E Davi olha para o céu em prantos. E eu imagino Davi dizendo: Senhor, quando eu me for, vão matar esse menino. Quando eu fechar os meus olhos, vão matar essa criança, porque ela é fruto do meu pecado. Toda vez que olharem para Salomão, vai saber que ele é o resultado do meu adultério com Batseba. Se o outro senhor matou, os homens vão se achar no direito de matar ele também. Mas se o Senhor ainda me ama, se eu ainda sou homem segundo o seu coração, Senhor, dá uma segunda chance. Deixa Salomão reinar em meu lugar. Deixa Salomão reinar em meu lugar.
Imagina Deus falando, mas Davi, ele não é o primogênito. A lei vai ser quebrada. E Davi diz, Senhor, eu não quero falar de lei agora. Eu quero falar de coração. Eu te amo. Eu fracassei, mas eu te amo. Eu errei, mas o Senhor ainda é o meu pastor e nada me faltará. Eu pequei, mas o seu Espírito é tudo que eu tenho de riqueza. Senhor, por favor, deixa Salomão reinar em meu lugar. Leia depois, lá no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, e você vai ver Deus fazer assim. A Bíblia diz que Deus olhou um menino chamado Salomão. Deus olhou um menino e o amou. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus olhou o fruto do adultério e o amou. Não, eu vou falar até você entender. Deus olhou um rebento que também não podia nascer, que todo mundo dizia, Deus vai matar esse também. E a Bíblia diz, esse, eu amei ele. E quando eu amo alguém, eu quebro lei, eu deixo para trás um monte de coisas, eu esqueço o que os outros pensam, eu pego ele de baixo, eu coloco ele em cima, eu reescrevo a história dele, eu coloco ele em destaque. Nesta manhã Deus te trouxe aqui só para te dizer, vou reescrever a sua história, vou te colocar em destaque. E se tem alguém que precisa desse empurrãozinho de Deus, por favor, não me olha com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não. Não fica com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, não. Nem com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Quem precisa de uma ajuda de Deus, reage, 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 reage. Amanás te canto com barabasuri de candarabahas. Ninguém será aceito se antes não for rejeitado. Ninguém será colocado em destaque se antes não for provado. Davi morre e é sepultado junto aos seus pais. Salomão, uma criança, é ungido rei no lugar do pai. E o menino de 8 anos senta no trono. A coroa mal cabe na cabeça dele, mas ele está lá sentado no trono. Fazem as festas, os convivas vêm, comem e bebem, voltam para casa. Quando termina tudo isso, vêm os conselheiros falar com o rei Salomão, que tem nome de gente grande, mas é pequeno. E os homens vêm e dizem assim, ó rei, temos um pequeno problema esse ano. Pergunte qual? Inverno à vista. O pior inverno de Israel se deu no ano em que Salomão foi ungido rei. Um inverno tão grande que matou de cara a cega e o verão, os períodos em que Israel vivia da colheita dos cereais ou dos frutos. E então os conselheiros dizem, o povo vai passar fome, temos quase 5 milhões de pessoas para ser alimentados. E Salomão, como criança, diz, o que meu pai faria? E alguém diz, o seu pai chamaria o tesoureiro, e o tesoureiro abriria os cofres, pegaria tudo que tem lá dentro que o seu pai plantou esses anos todos, e compraria comida do reino de outro povo. Mandaríamos aqui pessoas mensageiros em outras estações, em outras nações, negociaríamos, traríamos sementes, traríamos cereais, traríamos frutos, e é para isso que serve o governo, o lastro do governo que está guardado. E eu imagino o menino dizendo, pronto, faça o que meu pai faria. E aí entra o tesoureiro, não dá para fazer. Mas por que não? Por causa do seu irmão Absalão. Mas o que tem meu irmão? Respeita a memória dele que ele está morto. Pois é, mas enquanto ele estava vivo, quando ele deu um golpe de estado no seu pai, ele roubou tudo que o seu pai tinha guardado em 40 anos. E gastou tudo. Não sobrou nada. Os conselheiros se apavoram. Estão olhando para o menino. E aí imagina o menino dizendo, mas não sobrou nada? Acabou tudo, ouro, prata, tudo, acabou tudo, e agora? Aí entra alguém e diz assim, calma aí gente, na verdade não acabou tudo não. Sobrou ainda 1000 cabeças de boi.
Se fosse vaca, eu acho que todo mundo daria um sorriso. Porque a vaca ainda dá leite, do leite faz queijo, do queijo faz a manteiga. Mas sobrou só 1000 cabeças de boi. Não eram bois normais, eram bois que puxavam o arado durante a semeadura. Eram bois que tinham os músculos enrijecidos. Eram bois velhos. Sobrou 1000 cabeças de boi. E alguém então começa a fazer cálculos. 1000 cabeças de boi vai dar algumas toneladas de carne. Dá para matar a fome de 5 milhões de pessoas por pelo menos um mês. Durante um mês nós vamos estar bem. Mas o inverno vai durar quase meio ano. E todo mundo diz: entramos em um colapso, Israel vai acabar. Os homens vão começar a matar uns aos outros para comerem comida humana. Isso já havia acontecido em Israel, vocês já leram a história. Quando mães matavam seus filhos e comiam da carne das crianças. Essas histórias aconteciam naquele mundo antigo com frequência. E quando todos percebem que Israel vai entrar em decadência, um menino de 8 anos tem uma ideia brilhante. Pergunte qual? Ele manda convidar a nação inteira para subir no alto da montanha. E quando todo mundo é convidado para o alto da montanha, ninguém se faz de rogado, é o jovem rei que está chamando. Aí Salomão manda chamar os sacerdotes e os levitas. E diz: sabe esses 1000 bois que sobraram aí? Arrasta eles para o alto da montanha também. E quando o povo vai subindo e os bois vão subindo junto, todo mundo está olhando dizendo assim: meu Deus, esse menino é melhor que o pai dele. Está inaugurando o reinado dele com um churrasco. Vai ter um churrasco no alto da montanha. Nunca vi tanto boi ser arrastado para o alto da montanha assim. Quando chegam lá em cima, surpresa, não tem uma churrasqueira. Mas o povo começa a contar e perde a conta. 1, 2, 10, 100, 500, 1000 altares. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Tem 1000 altares em cima do alto da montanha. O maior tabernáculo do Velho Testamento. 1000 altares colocados no alto da montanha. Quando o povo começa a perceber o que é que deu na cabeça do menino, os que são crentes começam a adorar. Os que são crentes começam a dar glória a Deus. Os que são crentes assim: eis que surgiu em Israel um homem santo. Mas os que não são crentes começam a dizer: ele é louco, ele é maluco. Para que tanto desperdício? Para que jogar isso fora? Pior são os conselheiros. Pergunte por quê? Só estão dizendo: meu Deus, ele não vai fazer isso. É tudo que nós temos, não temos mais nada. Só temos 1000 bois. Isso aí dá para matar a fome do povo. A gente vai separando, bota em quarentena, estica um pouquinho. Não podemos, ele não vai fazer isso. Alguém diz: já foi, ele é rei, ele pode. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. O homem mandou matar 1000 bois. E quando Salomão dá ordem, os sacerdotes orando entram em transe, quase parecido com a gente quando fala em língua estranha. Os sacerdotes oravam e entravam na presença de Deus e começavam a sentir a glória dele. Pegavam as suas facas, as suas adagas e começavam a sangrar os bois. Pela primeira vez o alto da montanha ficou vermelho. Milhares de litros de sangue estão escorrendo pelo pé do povo. Nunca se viu tanto sangue em Israel de bois. O povo está temeroso, há um silêncio em cima daquele lugar. Quando Salomão dá ordem, as carnes são colocadas em cima do altar. Então todos acendem fogo. E de repente uma coluna de fumaça sobe aqui. 2, 10, 500, 1000 colunas de fumaça cercam os céus de Israel. Israel está cinza, o povo está em silêncio. E o menino rei de 8 anos está sentado olhando para cima, pedindo para as pessoas saírem da frente, colocando a mão nos olhos. Ele está procurando, pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. Ele está procurando Deus. Pastor Joel, o menino está procurando Deus. Pastor, o senhor é louco? Não, é só conhecer a história de Davi. Davi era um poeta. Davi tinha um sonho que nunca se realizou, pastor Cisino. Davi sempre teve desejo de se encontrar com Deus cara a cara. Eu vou repetir: Davi sempre quis encontrar Deus cara a cara. Isso nunca aconteceu. Ele viu o anjo. Ele viu o anjo em Jerusalém com a espada apontada para destruir o povo. Mas ele nunca viu Deus. O sonho dele era ver Deus. Deus disse: você é um homem segundo o meu coração. Mas Deus nunca se mostrou para ele. Mas Salomão cresceu ouvindo as histórias do pai. O Salmo 18, por exemplo, lembra quando Davi escreve inspirado? E eu estava com a minha alma no inferno, e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento. Veio e arrancou a minha alma daquele lugar. O menino
cresceu ouvindo falar que o Deus do pai dele sentava nas asas do querubim e descia, mas ele não sabia que isso era apenas uma metáfora. Na história do Salmo 18, Davi está repetindo a grande batalha que ele teve com os filhos do gigante Anak. E um dos filhos de Anak, se não me falha a memória, Talmai, tinha uma lança de 45 quilos. Ele derrubou Davi de cima do cavalo. Quando ele foi cravar Davi na terra, os soldados de Davi, os heróis de Davi, tiraram ele dali e mataram o gigante. E eles, quando terminaram a batalha, olharam para Davi dizendo: tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Porque tu és, Davi, a lâmpada de Israel. Tu és um homem que fala com Deus, que canta com Deus, que faz o povo dançar para Deus. Então Davi, quando viu seu amigo tirar ele não deu honra para o amigo. Ele diz: não foi o homem que me tirou, não, foi o meu Deus, que sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento, e me tirou do inferno. O menino acreditou nisso, literalmente, e ele esperou Deus vir. E ele não via vento, não via asa, não via anjo, não via nada. Quando a carne acaba de ser queimada, o povo começa a descer do monte, acabou o sacrifício. Cinzas nos altares, os sacerdotes estão esparramando as cinzas. Davi senta Salomão senta na sua carruagem real e desce para o palácio. As pessoas estão descendo do monte, uns estão crentes, outros estão murmurando, outros estão dizendo: ele é excêntrico, outros: ele é santo. O menino não conversa com ninguém, entra dentro do quarto dele naquele dia. Eu não sei que horas foi, se às 8 da noite, às 9, 10, 11 ou meia-noite. Também não sei como, se pelo teto, pelo chão, pela parede esquerda, direita, porta ou janela. Eu sei que a Bíblia diz que depois disso, naquela mesma noite, Deus entrou dentro do quarto do menino. E antes do menino ter um infarto do coração, Deus abre a boca e diz: ei, garoto, pede o que você quiser. Eu vou falar de novo: pede o que você quiser, porque eu vou te dar hoje. Eu estou com o meu corpo arrepiado aqui, porque o Senhor está me dizendo que a ordem cronológica não muda. É essa noite. Não, você não entendeu, eu vou repetir. É essa noite ainda. Hoje, antes do dia terminar, vai ter alguns aqui que vão encontrar-se com a presença dEle. Não sei se dentro do ônibus, se dentro do carro, se na saída, se aqui mesmo. Não sei se arrebatado, se de pé, deitado, agachado. Eu sei que esta noite, alguns que vieram para esta festa vão se encontrar com Deus. E Deus vai abrir a boca dele e vai dizer: ei, pede, pede, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Alguém acredita nessa história da Bíblia? Vou falar de verdade. Alguém acredita que essa história aconteceu literalmente? Então me explique uma coisa: por que é que Deus nunca fez isso com Davi? Davi escreveu mais da metade dos salmos da nossa Bíblia. Davi é um homem que nos ensina a adorar, a bailar, a gritar e a cantar. Mesmo Deus dizendo: você é um homem segundo o meu coração, Deus nunca desceu perto de Davi. Mas aí vem um menino que não sabe orar, não sabe cantar nem dançar. Aí ele pega, abre o cofre de Israel e diz: sobrou só isso? Então é isso aqui que eu tenho? É tudo que eu tenho? Tem certeza? É o meu lastro? Sim. Aí ele pega tudo que tem e diz assim: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Eu só tenho 1000 bois. Os 1000 bois que eu tenho, eu entrego para o Senhor. Já que a gente vai morrer, 1000 bois não resolve o nosso problema, mas esses 1000 bois vão te deixar feliz. Tudo que eu tenho é teu. Deus rasgou a janela do céu, pastor Cizinho, e disse: se esse menino tem coragem de me dar tudo que ele tem, eu também tenho coragem de dar para ele tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu dou para ele. Ah, meu Deus, eu estou até com a orelha arrepiada. Senhoras e senhores, prestai atenção na palavra profética desta manhã. O Senhor está dizendo que adoração, cânticos é muito lindo.
traz a essência, traz a glória, mas a essência, a glória e a presença são etéreos, ou seja, são invisíveis, são perceptíveis, mas eles vêm e vão. Você vai entender agora, porque você conhece um monte de gente que é pobre de maré. Pessoas que moram numa choupana, e geralmente quando nós temos algum problema, são essas pessoas que a gente procura. Geralmente a gente procura esses irmãozinhos que não tem nada na vida. A gente vai e pede para eles orar e deixa uma oferta. São pessoas que a porta da casa deles é escorada com uma cadeira, e a geladeira às vezes parece a alma de quem busca a oração, está vazia. As pessoas não têm um sapato para andar, não tem nada, não tem condições de comprar uma passagem de ônibus, mas quando oram, meu Deus do céu, o céu abre, Deus desce, coisas extraordinárias acontecem. Mas um dia, pastor Ciro, eu comecei a perguntar: por que tanta gente pobre que adora? E por que os pobres que adoram não podem ter condições? Se na pobreza ele já adora, imagina se ele não tiver tão pobre. Aí alguém vai dizer: não, pastor, calma aí, é que a riqueza atrapalha o homem de servir a Deus. Não, o que atrapalha o homem de servir a Deus é o coração dele, é o coração do homem. O dinheiro não é o mal, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o mal. Sim ou não? Então diga para o seu irmão: amar demais o dinheiro é o problema. Meu velho sogro, quando era vivo, falava assim: Marco, o povo diz que o dinheiro é do diabo. E ele falou: na minha experiência de vida eu aprendi outra coisa. Eu disse: o que, meu sogro? Ele disse: quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro. É sério? Eu aprendi com Davi que quando você planta coisas no Espírito, você colhe coisas no Espírito. Quando você canta, você planta cânticos, você planta danças, você colhe glória, unção, poder. Mas o filho de Davi, o menino de 8 anos, não plantou glória, não plantou dança, não plantou adoração. Ele plantou matéria. E tudo que você planta, você... Não ouvi, tudo que você planta, você... Quem planta laranja, colhe abacate? Quem planta abacate, colhe tangerina? Por que não? Porque cada semente gera o seu fruto. Quem planta mais do que pode, recebe mais do que precisa. Na história de Salomão, Deus mudou a minha vida. Porque quando eu olhei para um menino, cheirando a leite, que pegou tudo que tinha e deu a Deus, e no mesmo dia Deus entrou dentro do quarto dele e disse assim: você não vai ganhar de mim. É esta mensagem que Deus está dizendo a ele: homem não ganha de mim. Pergunte: como assim, pastor? Vem um homem feito de carne e osso, cheio de defeitos, assim, ó: tudo que eu tenho é seu. Aí o senhor diz: ah, é? Você acha que pode ganhar de mim? Se você, homem, pode me dar tudo que você tem, por que eu, Deus, não posso te dar tudo que eu tenho? É na medida que você planta que você colhe. Você planta um, colhe um. Apesar que Jesus deixou explicado que a semeadura dele é diferente. É 30 por 1, é 60 por 1, é 100 por 1. Mas às vezes o 100 por 1 que você planta não é o suficiente para te dar aquilo que você precisa. Mas Salomão conseguiu trazer Deus dentro do quarto dele, porque ele fez algo que ninguém nunca tinha feito. Sabe o que me apavora nessa história? É que Deus não pôs limites. Diga para o seu irmão: Deus não pôs limites. Não ouvi, diga: Deus não pôs limites. É esse tipo de toque que eu busco nessa tarde, nesta manhã. Eu quero um Deus que possa vir falar comigo falando isso. Eu não ponho limites. São as pessoas olhando para o pastor Marco Feliciano que começa, parece que tudo que toca vira ouro, tudo que faz funciona. E quando alguém diz assim: já morreu, pode até sepultar, mas missa de 7º dia não tem de jeito nenhum. Quando vão querer a missa de 7º dia, dizem: o homem já saiu da tumba, já está de pé, já está ressuscitado de novo. Por quê? Por que acontecem essas revoluções? Porque parece que na vida de alguns tudo dá certo. Eu aprendi com Salomão. Quero que Deus visite a sua vida como Ele nunca visitou antes. Quero que Deus mude a sua história de uma vez por todas. Chega de conto de carochinha. Quero que Deus revire a sua história de uma vez por todas. Chame a atenção dEle. Faça Deus te enxergar nesta manhã. Faça Deus parar de olhar para o Oriente Médio por um momento, parar de olhar para os crentes que existem por aí e olhar para você aqui nesta manhã. Como assim, pastor? Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Eu nunca encontrei um milagre de graça aqui nesse lugar. Nunca encontrei na Bíblia Sagrada um milagre que viesse sem esforço, um milagre que viesse sem sacrifício. Nunca.
todo milagre, ele vem na contramão de um grande sacrifício. A única coisa de graça que temos é a salvação, mas até a salvação custou o sangue de Jesus. Olha para o seu irmão e diga: quero um milagre. Não, diga: quero um milagre. Não grita, diga: quero um milagre. Faça aquilo que você nunca fez esta manhã. Dá uma cotovelada no seu irmão e diga: acorda. Porque alguns chegam e outros não chegam? Porque alguns conquistam e outros não conquistam? É simples, alguns acreditam, enquanto outros nem sonham em acreditar. Esse lugar aqui não é normal, gente. Eu vou repetir: esse lugar aqui não é normal, gente. Eu frequento esse lugar desde 1988. Em 88, quando eu entrei nesse lugar, o púlpito era invertido, era do lado de lá. Era um menino pobre de marré. Vendia o almoço para comprar a janta. Eu contei aqui dia desses que eu só consegui vir para os Gideões porque eu havia feito na minha cidade um desafio com os vereadores da cidade. Chamei os vereadores, eu era um menino, sempre fui de chamar atenção. Fiz uma carta e eu tinha um sonho, queria ser guitarrista. Já pensou eu, guitarrista? Não ia ornar. Fiz uma lista, levei para os vereadores e dividi o valor da guitarra para cada um deles. E todos me deram dinheiro para comprar guitarra. Peguei o dinheiro, estava indo para a Casa Musical Bonucci, na minha cidade, comprar a guitarrinha. Quando chegou um irmão e disse assim: você viu? Eu falei: o quê? O ônibus dos Gideões vai sair esse fim de semana. E eu disse: Gideões? É aquela festa dos missionários, onde Deus fala, tem profeta, tem língua estranha, tem revelação, tem arrebatamento, tem gente pulando. A propaganda que fizeram para mim era assim: ó, você recebe profecia dentro do banheiro. Eu falei: como é que é? Eu tive um irmão num banheiro feminino, num banheiro masculino. O irmão estava sentado no vaso e o outro com a mão em cima da cabeça dele, profetizando. E eu acredito nessas coisas. A simplicidade traz a revelação para nós. Talvez seja por isso que Deus não fala com você. Você fica aí me olhando com a mãozinha no queixo, dizendo: talvez, quem sabe. Pois bem, Deus não fala com gente arrogante. Deus só fala com gente crente. Houve um tempo que a maioria dos congressistas que vinham eram ovelhas. Agora as coisas estão melhorando, né? Está vindo muita girafa para o nosso meio. E crente girafa é um problema, é bonito, chama atenção, só come frutos aqui em cima. Mas parece que esse ano Jesus resolveu mandar comida só para a ovelha aqui. A ovelha tem que, para comer, tem que agachar com a gente. Até as girafas, para receber, vão ter que tirar a cabeça do fundo, do alto da árvore e comer aqui no capim conosco nesta manhã. Porque Deus tem coisas grandes para fazer. Se não houver sacrifício, não há milagres. Naquele ano eu entreguei minha vida às missões e falei com Deus, e Deus ergueu a minha história. É claro que não foi fácil, também não foi da noite para o dia. O problema nosso é que nós plantamos agora e queremos a colheita amanhã. O problema dos crentes que ofertam, fazem sacrifício, é que na verdade eles fazem uma barganha. Eu entrego agora e Deus vai me dar daqui a pouco. E não é assim. Tem semente que leva tempo, gente, para brotar. Vou falar um negócio para vocês agora, é de arrepiar. Quando eu já estava pregando, Jesus já estava me levantando. Eu ainda morava numa casinha de 3 cômodos, pagando aluguel. Eu ainda tinha uma Brasilinha velha. Pense num carro possesso por espíritos malignos. Era a Brasília que eu andava. O carro endemoniado. Só Jesus na causa. Eu me lembro que quando estava no meio daquele fogo, eu já pregando aqui nos Gideões, há quase 6 anos... E eu falando de missões, naquela época nós recebíamos oferta do pastor Cisino, que ele vinha e dava de bom grado para nós. Até que de um tempo para cá nós chegamos, uns grupos de pregadores falaram: não dá certo isso. Nós recebemos daqui desse lugar muito mais do que oferta, nós devemos entregar e não receber. Mas naquela época o pastor Cisino dava oferta para a gente. Então eu vinha, pregava, tinha o meu nome esparramado, vendia meus DVDs e tinha oferta. Mas eu nunca tinha entregado nada. Nunca havia semeado nada, nunca. Um dia eu estava num culto e abri a Bíblia em Atos. E lá em Atos eu vi Paulo dizendo assim: obrigado às igrejas que se lembraram do meu ministério, fazendo aquilo que Jesus ensinou, que melhor coisa é dar do que? Melhor coisa é? Do que? Eu nunca tinha matado a fome de uma criança. Eu nunca tinha vestido alguém.
Eu nunca tinha ajudado uma igreja a comprar um tijolo para colocar na parede. Até o dízimo era complicado para mim. Oferta, não sabia o que era isso. Todas as minhas roupas eram roupas dadas. Quem me acompanha há muitos anos, lembra que quando eu ia pregar, eu dizia assim: irmãos, a minha grife é uma grife japonesa. Eterno que me deram, sapato que me deram, camisa que me deram, gravata que me deram. E quando alguém sente de dar alguma coisa, eu sinto de receber, né? Eu tinha uma unção estranha. Eu mirava uma pessoa no fim do culto e dizia: aquela é a vítima. Chegava chorando perto da pessoa e dizia assim: meu Deus, que gravata linda. E eu pegava a gravata e falei: nossa, um dia eu vou ter uma gravata igual essa. E dava um puxão no pescoço da pessoa. Um dia Deus vai tocar no coração de alguém para me dar uma gravata assim. Aí o irmão arrancava a gravata por livre e espontânea pressão. E eu dizia: irmãos, Deus tem cuidado de mim. Deus tocou no coração do irmão, tocou uma vírgula. A única loja que eu comprava na minha cidade, tem nome até hoje, aquela peste não fecha. Já vi falir tudo, menos aquela praga daquela loja. O nome da loja é Vem Que Tem. É um brechó. Era morrer alguém na cidade, o telefone da minha sogra tocava: ó, avisa o seu genro, tem uns ternos novinhos aqui. Era os ternos do defunto, tinha até um buraco da bala no colete do terno. Naquele ano eu vim para os Gideões e disse assim: eu vou mudar a minha vida. Vou parar de ser hipócrita. E assumi um casal de missionários no Chile. Na época não era muita coisa, eram alguns dólares apenas. Mas alguns dólares que durante o mês, desde os meses, começou a me fazer falta. Porque é um negócio, você começa a investir no reino, parece que fecha todas as portas. Parece que é o próprio Deus dizendo assim: ah, você está ofertando para prosperar, então primeiro vou fazer você descer. Vou fechando todas as portas, para ver se você tem condições de ir até o fim. Porque o que traz o milagre é a perseverança. É você ir contra tudo e contra Deus. Eu vou chegar lá. Eu vou, nem que eu tenha que vender a minha sogra, mas eu vou honrar o compromisso que eu fiz. Eu falei da sogra, o irmão deu glória. Vigia. Naquele ano, no final daquele ano, a festa foi em abril. Em dezembro daquele ano, eu consegui um milagre. Eu comprei a minha primeira casa. Ó, ninguém dá glória a Deus, né? Gente, a Bíblia diz assim: é para chorar com quem chora, mas é para se alegrar com quem está alegre também. Eu vou falar de novo. Naquele ano eu comprei a minha primeira casa. Saí da imobiliária com a chavezinha na mão, indo para casa para falar com a Edileuza, alegre, naquela porcaria daquela brasilinha que falhava a cada quarteirão. E quando eu estou indo todo empolgado, irmãos, eu recebi uma visita de Deus dentro do meu carro. O Senhor falou comigo como poucas vezes Ele havia falado. O Senhor falou comigo: quer ser um homem próspero? Quer ser um homem rico? E eu disse: quero. E o Senhor disse: vou te dar o segredo. Pegue a casa que você acabou de comprar. Não entra nela. Semeia ela na vida de alguém que precisa mais do que você. E você vai ver o que eu faço na sua vida. Irmão, nessa hora eu abaixei a cabeça e falei: Jesus, é o Senhor mesmo que está falando comigo. Não é outra voz maligna me enganando. O coração saía pela boca. Quando eu cheguei em casa, a Edileuza olhou para mim. Ela estava esperando para ver a chave da casa. Ela olhou para mim e disse assim: o que aconteceu que você está triste? Eu falei assim: Deus falou comigo. E ela: mas Deus fala com você, você fica triste? Eu falei: não, Deus falou comigo que se eu quero ser rico. Deus fala com você, se você quer ser rico, você fica triste. Não, é que Ele falou que se eu quiser ser rico, eu tenho que fazer um negócio. E eu falei: minha mulher é filha de português com italiano, até a paz do Senhor dava com a mão fechada. Ele não vai prestar, não vai aceitar. Eu falei: o que foi, mas foi, Jesus pediu a casa. Ele falou: a casa que nós nem entramos dentro dela ainda? É essa casa. Como é que é? Jesus quer que você dê a casa? Para quem? Eu disse: Ele mandou ofertar na vida de alguém que precisa mais do que a gente. Eu não sei se ela tinha orado demais aquele dia. Eu sei que ela começou a chorar. Ela disse: se foi Deus que falou, vamos fazer. Eu falei: calma, você não está entendendo. Eu disse: é a casa que eu comprei, lutei a vida inteira. Quando eu morava, nós nunca moramos em casa própria. Sempre morei em casa caindo aos pedaços, rebocada com barro.
chão vermelhão. Ela disse: Marco, você veio para a igreja adolescente, mas eu fui apresentada no púlpito da Assembleia de Deus, e eu cresci ouvindo histórias assim: quando alguém semeia, Deus faz a semeadura crescer. Quando alguém dá, Deus dá para a pessoa de volta. Quando alguém tem coragem de fazer o que ninguém fez, Deus faz pela pessoa mais do que ninguém nunca tenha feito antes. Irmãos, no dia seguinte, encontrei uma mulher na cidade, inválida. Botei ela dentro da brasilinha e levei ela na casa. Quando a mulher olhou a casa, ela chorou. A casa dela era forrada com uma lona de plástico preto, que ela, quando chovia, empurrava a água com o cabo da vassoura. Ela olhou a casa, piso frio, toda de laje. Disse: que casa linda. Eu disse: pois bem, a senhora gostaria de ter uma casa dessa? Ela disse: um dia Jesus vai me dar. Eu tirei a chave do bolso. Chegou o dia. Eu disse: é a sua casa. Eu achava que a mulher ia dar glória a Deus assim, pastorzinho, mas ela não deu não. Ela parou, olhou para mim desconfiada: mas você não mora de aluguel também? Eu disse: dona, não discute não. Pega logo esse negócio, porque eu me conheço. Aí também ela juntou com as duas mãos. Me conhecendo, fui até ao cartório, passei a casa para o nome dela, para não correr o risco de me arrepender depois. Porque crente faz as coisas pela emoção, depois dá um problema para a igreja, dá um trabalho que ele dá com a mão e quer tomar com as outras duas depois. Irmãos, e eu fiquei na fé de que o milagre ia acontecer em um mês. Respira aí. Passou um mês, passou 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3. No 3º ano, irmão, eu estava chamando Jesus de Genésio. Nesses 3 anos, pastorzinho, diante do Senhor, teve dias que eu parei na frente da casa da mulher para amaldiçoar ela, mas Jesus não deixava. Eu fiz pela fé. Nesses períodos eu aprendi 2 coisas. Pergunte o quê? Primeiro, Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas quando Ele quer que a pessoa faça, Ele faz o coração dela acelerar, faz a boca ficar seca, faz a perna bater uma na outra, faz a pessoa ficar desnorteada. Ele não se revela pessoalmente, Ele não mostra a glória dele, Ele não fala audivelmente, é uma voz aqui dentro que grita. Aí o crente anda: mas será que é Deus mesmo? Será que não é? Por que o senhor está falando isso? Porque daqui a pouco vai começar a acontecer isso aqui dentro. E eu não quero que você tenha dúvida, eu quero que você colha da minha experiência a sua própria experiência. Eu aprendi primeiro que Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas Ele estimula. Segundo, tem semente que leva anos para nascer. Eu conheci um irmão nesse período aqui no Paraná que plantava eucalipto, e ele contou para mim que a primeira fazendinha de eucalipto dele, ele vendeu até a geladeira. Foram 6 anos para o eucalipto crescer. Também quando cresceu o eucalipto, no primeiro corte ele comprou 2 fazendas. Hoje esse homem tem mais de 40 fazendas. E ele conta para todo mundo: o segredo é plantar e saber esperar. É não olhar para o tempo para nada, é saber que você plantou numa terra fértil. Porque quem planta numa terra fértil vai colher o milagre. Quem acredita nesse negócio aqui nesta manhã? Nesta manhã missionária, eu vim aqui para te estimular a acreditar que Deus quer mudar a sua história em todos os sentidos. Ontem eu preguei para a sua alma, e os pregadores têm feito isso, mas nesta manhã eu quero que Deus faça na sua vida o que Ele fez na minha vida. Porque depois que passaram-se 4 anos, Deus abriu a porta sobre a minha vida. Hoje eu tenho programa de televisão em 5 emissoras. Hoje eu tenho 8 igrejas estabelecidas pelo Ministério Tempo de Avivamento em 4 anos. Igrejas lindas, com ar-condicionado, toda mofadada e cheia do Espírito Santo. Hoje eu sustento missionários, eu ajudo pessoas. Hoje eu faço coisas que eu nunca havia feito antes na minha vida. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ca như
con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Đường nghe mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này, em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sớm vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Đường nghe mây hồn tan ngát, tan mê man vào chốn này, em như mây vội trôi mất, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Comecei a ser parceiro da obra missionária com Gideões, a sustentar missionários, e o segredo está em repartir. O segredo está em você lançar a palavra em cima da voz de um profeta. Mas olha para mim, não é qualquer um. É alguém que saiba do que está falando. É alguém que não vai te enganar. É alguém que vai falar para você coisas sérias. Será que eu sou o único aqui que já passou a olhar pela televisão e viu pessoas darem testemunhos, que receberam milhões, que receberam milagres extraordinários? Será que eu sou o único? Será que você olha a televisão e é como eu falava antes, isso só acontece na vida dos outros? Deus te trouxe nesta manhã, e aqueles que tiverem coragem de perseverar comigo aqui, vão viver um momento único nesse lugar. Escute o que eu estou dizendo. Dentro deste ano, Deus vai revirar a vida dos homens e mulheres que vieram aqui. O ano que vem, nós vamos ter tanto testemunho aqui, mas tanto testemunho de milagres. Mas eu estou falando milagre com M maiúsculo, que você vai ficar assim dizendo: poxa, por que é que eu não tive coragem de acreditar? Nesta manhã, na manhã missionária mais linda do mundo, onde mais de 1.200 famílias estão clamando para que chegue na mesa deles o alimento, para que crianças tenham remédio, para que o barco dos Gideões, que eu fiquei sabendo esses dias, só dá prejuízo de tanto que quebra, tenha sempre a sua manutenção, ou possa comprar outros mais novos, para que os missionários dos Gideões possam ter um pouco mais de dignidade ao viver.